Bom, a gente precisa falar sobre a vergonha que é o Flamengo quando pega times de menor expressão. Quando o Flamengo pega time de menor expressão, é uma vergonha. É uma vergonha. Parece que é um time que é um minhaca. Parece que é um time que joga sem vontade. Parece que é um time que não tem tesão nenhum para jogar. Vexame da noite, o vexame da rodada, o papelão do mês, né? Não teve papelão no mês de julho, teve papelão em junho, 4-0 lá do Bragantino, Red Bull Bragantino, do Flamengo tomando pela sova, e hoje os 3-0 poderiam ser 4, aplicados pela equipe do Cuiabá em cima do Flamengo, misto, que não justifica, né? Vocês não estão notando que tem algo muito errado quando vocês veem o número de finalizações que todos os times, sem exceção, conseguem fazer contra o Flamengo? Não dá para perceber que está tudo errado? Gente, hoje, com, sei lá, 20 minutos do primeiro tempo, o Cuiabá já tinha finalizado mais de 10 vezes. Cuiabá, minha gente. O Cuiabá está bem armadinho, tá. Mas o Flamengo é que está desarrumadinho também. Ele hoje fez uma atuação medíocre, muito ruim. Não foi bem o Davi Luiz. Aí ficam chateados porque está criticando. Pô, quer que elogie? Não jogou nada. Essa é a verdade. Não é isso, mas a atuação do Flamengo foi horrorosa, né? Você pode fazer uma atuação um pouco abaixo, aí nesse dia as coisas não andam bem, você perde, mas compete, briga, tenta. Hoje não aconteceu nada. O Flamengo foi simplesmente atropelado pelo Cuiabá, que faz um... O Pedro, hoje, não jogou nada, ainda perdeu um gol absurdo no final. A atuação do Alan, um desastre. Em compensação, Jonathan Cafu e Cleison acabaram com o Flamengo. E sem falar no Daverson, que gosta de fazer gol no Flamengo, e tava tão fácil que ele fez gol e ainda foi mostrar a tatuagem da Libertadores, Salve, salve, nação. Bora com mais um vidinho sobre o nosso Flamengo. O que podemos dizer sobre essa derrota vexatória do Flamengo para o Cuiabá? É incrível que toda vez que tem um jogo que antecede, né, uma decisão de Copa, ou Libertadores ou Copa do Brasil, o Flamengo não joga bola. E ainda perde, né? Principalmente. É aquilo. Vambora que Regina, aquele vídeo aí, aquele compilado, o que a mídia esportiva reagiu, repercutiu. Dessa vez, sobre essa derrota aí humilhante do Flamengo, já vou adiantando para vocês aqui, os comentaristas não pegaram leve e não pouparam crítica especificamente esse jogo diante do Cuiabá, que o Flamengo não entrou dentro de campo, né? Não entrou dentro de campo novamente, né? A gente poderia salvar algum jogador dessa partida? Pelo meu olhar, eu acho que a gente poderia salvar nenhum jogador dessa partida. E, pra mim, os 3 gols que o Matheus Cunha levou, vamos dizer assim, o Matheus Cunha, vamos dizer que poderíamos salvar, né? Acho que os 3 gols que o Matheus Cunha levou, acho que, pra mim, não foi culpa dele, né? Primeiro gol ali... Não, também não. Vambora para o vídeo. Vai deixando seu like também aí, e depois deixa seu comentário pra ver o que você achou da opinião de cada comentarista. Vambora pro vídeo. A nossa live após o vexame da noite, o vexame da rodada, o papelão do mês, né? Não teve papelão no mês de julho, teve papelão em junho, 4-0 lá do Bragantino, Red Bull Bragantino, do Flamengo tomando pela sova, e hoje os 3-0 poderiam ser 4, aplicados pela equipe do Cuiabá em cima do Flamengo, misto, que não justifica, né? Ouviremos daqui a pouco as explicações, ou tentativa de explicar, do técnico São Paulo, um dos responsáveis, é claro, mas não sei se os jogadores falarão, né? Só vi agora Ayrton Lucas no final falando ali na TV, na transmissão após o jogo, mas não sei se teremos muitas explicações por parte dos jogadores, que novamente fizeram um papel ridículo. O time do Flamengo desfalcado, não importa. Não importa. No mínimo, competir com o Cuiabá seria obrigação. Mas não contratou. Concordo que o Flamengo deveria ser reforçado. É claro que a diretoria aí poderia ter sido mais eficiente, escolhido alvos mais factíveis e não jogadores quase impossíveis, como aqueles do Zenit que tentou. Mas mesmo assim, a equipe que foi a campo, gente, no mínimo tem que competir contra o Cuiabá. O time desorganizado, responsabilidade do técnico, evidentemente, mas muitos erros individuais, muita preguiça em campo. Os gols do Cuiabá caracterizando muitas falhas. Primeiro gol, o Davi Luiz dá um corta de cabeça, ajeita a bola, e o Cebolinha não acompanha o Matheus que fez o gol. No segundo gol,
do Cuiabá, a bola, o Davi Luiz sai da frente da jogada, o Varela erra, o Davi Luiz sai da frente da jogada, você simplesmente abre caminho para finalização. E no terceiro, o próprio Wesley também não corta uma bola, passa na frente dele, o Davidson faltava um gol dele e empurra para o gol. Não sei se vocês viram, mas no final o Davidson deu uma entrevista e o repórter ficou levando a bola para que ele provocasse o Flamengo. E o Davidson, acho que esse ainda é o tapa na cara, é o tapa com luva de pelica final em cima desse time do Flamengo. O Davidson não quis provocar o Flamengo. Não quis. Falou, não, elogiou o Flamengo, mostrou a tatuagem, que não é uma provocação. O Flamengo é uma tatuagem da Libertadores. Ele fez o gol do título, natural que ele tenha essa tatuagem, e carrega essa marca consigo até o final da sua vida, né? E falou em Deus, falou da mulher dele, etc e tal, e vamos que vamos. Quer dizer, o Davidson nem quis tirar onda hoje com o Flamengo, foi muito maduro, ele faz um ótimo campeonato. Eu tenho falado isso há semanas. Os gols dele são gols de 3 pontos. Hoje não foi o gol que fechou a conta. Mas vários pontos conquistados pela equipe do Cuiabá, a maioria dos pontos, com gols do Davidson, sabe? 1-1, gol dele, 1-0, gol dele, 2-1, gol dele. Isso aconteceu já em vários jogos, e ele faz, de fato, uma ótima temporada, fechou a conta, fez o terceiro gol, e o Flamengo saiu humilhante, né? Perdendo para o Cuiabá, tem uma boa equipe organizada e tudo mais, o Antônio Oliveira faz um bom trabalho, mas convenhamos, tomar essa sobra do Flamengo tomou, realmente é uma coisa, assim, absurda. Mais um vexame. Demora a perder, mas quando perde com gosto, né? Perde com gosto. É impressionante, né? Claro que o técnico tem suas responsabilidades, mas aqui nem gente ficar falando só que é o técnico, isso aí é coisa de quem realmente quer trocar de técnico toda hora, ou não quer perceber o que acontece, ou não tem informação. Porque a gente tem falado, essa semana eu alertei, escrevi sobre isso, gravei um vídeo longo aqui do canal, existem problemas de relacionamento de parte do elenco com o técnico. Até é importante ter aquele abraço do Bruno Henrique, no gol que marcou na vitória sobre o Olímpia, porque mostrando que alguns jogadores eventualmente não estão tão de beicinho para o treinador. Mas tem vários jogadores que não gostam do cara, porque ele não fala, ele não dá explicação quando troca, quando barra jogador, ele faz o trabalho dele e acabou. Agora, quem contratou, sabia quem estava contratando. Se não sabia, deveria saber. O São Paulo é assim, tudo bem e por mal. Tudo bem e por mal. Então o Flamengo se vê de novo numa situação delicada, porque não sabe o que quer, não sabe o que fazer. O São Paulo já vai falar, essa live deu muito bem. Ele disse que a competição para ele mais importante é o Brasileirão, né? Tá faltando combinar com os jogadores, né? Inclusive, né? Porque não tem sido assim. A mobilização para jogos do Brasileiro, claramente, ela é diferente, ela é inferior. Vamos lá. É óbvio que o técnico tem responsabilidade. É claro que o time não está bem treinado como deveria. O time tem feito atuações abaixo, não são poucas, algumas são bem constrangedoras. A de hoje, a contra o América. Quarta-feira, o primeiro tempo foi muito ruim. Quinta-feira, contra o Olímpia. Obviamente, os 4-0 do Bragantino. Então, você tem aí partidas com desempenho muito ruim. Mas muito ruim. Mesmo contra o Atlético Mineiro, o primeiro tempo não foi bom. O segundo melhorou, mas o time virou o jogo sem fazer uma partida tão boa assim. O resultado empolga a torcida pela maneira como o Flamengo virou para cima do Galo em Belo Horizonte, mas não foi uma grande partida. O time tem problemas, o time tem uma exposição defensiva evidente, esse é um defeito antigo das equipes treinadas pelo São Paulo, mas a gente não pode resumir tudo ao técnico, isso é muito raso, desculpe, mas se alguém aqui está esperando esse tipo de análise, se é que podemos chamar de análise, aquela coisa, ficar vociferando, você tem tudo errado, manda embora, porcaria, não vai encontrar. Eu acho que a culpa do São Paulo ela é parcial, ela tem responsabilidade, mas existem problemas na estrutura do futebol do Flamengo que são muito sérios. Os jogadores, você vê, muita gente falava, o Dorival foi embora, o Dorival já não tinha mais controle nenhum sobre o grupo, refém do grupo, minimizava as atuações do Luiz no final da temporada. Isso foi decisivo na escolha da diretoria, da opção da diretoria de não renovar o contrato. Veja bem, gente, uma informação isso, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, tá? Uma informação, eu mesmo disse na época, né? Quem me acompanha lembra, a não ser que não tenha memória nenhuma, que eu dizia, o Dorival deixou de desejar no final da temporada, perdeu o controle do grupo, mas eu manteria, eu renovaria o contrato pelos títulos que ele ganhou e daria ele uma oportunidade de começar a temporada 2023. Mas você vê, o Dorival é um bom técnico, mas ele não é mágico, gente. Quem é o Guardiola? São Paulo está numa fase muito ruim. O São Paulo não tem o time do Flamengo, mas também não é para estar como está. Hoje conseguiu perder para o Atlético Mineiro, que não ganhava 10 jogos, 9 com o Felipão, que fez uma partida ridícula na quarta-feira contra o Palmeiras. 1-0 para o Palmeiras, porque o Palmeiras fez um jogo só razoável, se tivesse jogado bem, ganharia demais. Então, o que a gente está vendo aqui é um Flamengo que tem muitos problemas também no seu elenco, na conduta dos jogadores em campo, na falta de mobilização para determinados jogos,
né, que, de fato, ela é muito clara, essa falta de mobilização. Então, não dá para ficar só apontando para o técnico. Quantas vezes a gente já viu isso? A culpa é do Paulo Souza, a culpa é do Vitor Pereira, a culpa é do Rogério Ceni, a culpa é do sei de quem, a culpa é do Renato. Para você criticar o Renato, sim, o Renato foi o pior dos que passaram, o menos qualificado para treinar o time do Flamengo, foi disparado. O que o Grêmio está fazendo agora mostra isso. Ele não é um bom técnico. Já foi um técnico que conseguiu fazer algo de mais significativo quando o futebol era mais intuitivo e menos estratégico, menos estudado. Eu acho que o Renato não tem condição, é a opinião minha. Vocês podem discordar, podem até adorar o Renato. Tem gente que acha ele o máximo. Mas o Renato, quando fez bons jogos, eu te elogio aqui o Renato, quando ele foi bem. Porque a culpa não é só dele, claro. No final, o time estava esfacelado, muito pelo mau trabalho que ele fazia, e culpa da diretoria, eu sempre falei, que fez uma troca ruim naquele momento. Eu vou começar a ler aqui as mensagens. Primeiro, Bom, a gente precisa falar sobre a vergonha que é o Flamengo quando pega times de menor expressão. Quando o Flamengo pega time de menor expressão, é uma vergonha. É uma vergonha. Parece que é um time que é um minhaca. Parece que é um time que joga sem vontade. Parece que é um time que não tem tesão nenhum para jogar. E aí eu me pergunto, são jogadores que são reservas. São jogadores que ganham milhões e que estão na reserva do Flamengo. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, é uma vergonha o que acontece no Flamengo hoje. Por que esses reservas não jogam? Por que esses reservas foram comprados por tão caro? É o que eu falo, não adianta você ter um time galáctico se os reservas não jogam. Se os reservas não conseguem mostrar futebol. Everton Cebolinha nunca joga nada. Nunca joga nada. Aí você tem o Pedro, reclamou adoidado. Cadê o Pedro fazendo gol agora? Cadê? Teve chance cara a cara. Deu de calcanhar, perdeu. E o Flamengo segue sem jogar contra times de menor expressão. O Flamengo segue sem jogar contra times de menor expressão. Foi assim com o Red Bull Bragantino, vexame. Foi assim com o América Mineiro, vexame. Agora é assim com o Cuiabá, vexame. O torcedor do Flamengo está de saco cheio de ver jogador do Flamengo muitas vezes escolhendo o jogo, como disse o Mauro César. O Mauro César está mostrando que ele tinha razão. Os jogadores do Flamengo entram minhaca quando é com um time de menor expressão. Isso não pode acontecer. O Flamengo levou de 4-0 do Red Bull Bragantino e de 3-0 do Cuiabá. Ah, pilhada, mas o Cuiabá está numa boa fase. Ah, mas o Cuiabá está crescendo. Não está crescendo é nada. Cuidado com o fone aí. Eu acho que conectou aqui. Cuidado, o Flamengo passa vexame quando pega time de menor expressão. E me desculpa, é muita coincidência. Sempre quando pega um time de menor expressão, o Flamengo passa vergonha. O Flamengo dá um papelão. Isso não é normal, isso tem que ser questionado. 4-0 do Red Bull e 3-0 do Cuiabá. Aí é o que eu falo. O Flamengo sempre faz isso. Nos últimos brasileiros sempre foi assim. Quando o líder, que é o Botafogo, escorrega, quando o Palmeiras, que está na disputa, escorrega, o Flamengo vai escorrega junto. O Flamengo não consegue aproveitar uma chance. O Flamengo não consegue se aproximar do topo da tabela. É uma vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo. É nítido que jogador do Flamengo entra com outro tesão quando as coisas acontecem contra times de menor expressão. Então, o que eu quero dizer? Pedro, vamos falar do Pedro. Arranjou um tumulto. Ah, não, quero jogar. Tô recebendo pouca chance. Pressão psicológica. E aí? Cadê? E o Pablo? O Pablo, eu quero lembrar para vocês que o Pablo foi um jogador caro. O Pablo, ele nunca jogou nada no Flamengo. Nunca jogou nada no Flamengo. O Pablo, o Flamengo tem que tentar se desvencilhar dele logo. Rápido. E aí, eu tenho que aturar, e aí é verdade. Isso aqui, ó. Cadê? Isso aí pro Vampeta. É isso. O Vampeta aposta R$100 no Cuiabá e eu perco R$100 pro Vampeta.
Por quê? Porque eu acreditei que o Flamengo tinha deixado de parar de levar a sério jogos contra times de menor expressão. Uma situação ridícula. O Flamengo tem que se desvencilhar logo do Pablo. Pablo nunca jogou nada. Pablo nunca jogou nada no Flamengo. Zagueiro caro. Então, é sempre assim. É sempre assim. O Flamengo precisa ter uma chacoalhada. Olha ali o Maurício Souza, tá? Mandando, reinicia a live, que a gente precisa expor a pouca vergonha que está acontecendo no Flamengo. É uma pouca vergonha. Não é possível que um time jogue tão bem contra o Grêmio, que o time jogue tão bem o segundo tempo contra o Atlético Mineiro, que o time tenha boas atuações e sempre quando vem esses times de menor expressão, o Flamengo cai o rendimento. O Flamengo cai literalmente o seu rendimento. E aí é o que eu falo, eu já escutei de vários jogadores. Você vai com outra tensão quando você pega um time grande, quando tem rivalidade. Gente, a maior tensão que o jogador tem que ter é o salário que ele ganha. É um time, a gente chamou de time reserva. O Cebolinha, gente. E o Cebolinha? O que ele veio fazer no Flamengo? Cebolinha foi 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Márcio do Remédio, fora com esse time do Flamengo. E a atuação de hoje foi patética. E outra, para completar o vexame rubro-negro, gol de quem no final? Do Daverson. Gol do Daverson. Por quê? O Daverson fez o gol da Libertadores, o Daverson sempre sacaneia o Flamengo, e hoje o Daverson fechou o baú do Flamengo com 3-0. Agora, cadê a diretoria do Flamengo? Para dar um expor, para chamar o time e falar, vem cá, pessoal, sim, são reservas, porque uma coisa eu quero deixar bem clara. Até a Lívia falou comigo, quando a gente estava acabando de assistir ao jogo, ela falou, mas é o time reserva. Gente, se o Flamengo contrata jogador galáctico, um atrás do outro, não é para vir com essa desculpa, essa desculpa esfarrapada de time reserva. Vamos lá, vamos listar o time reserva do Flamengo. Matheus Cunha hoje é o goleiro titular. Varela, jogador de Copa do Mundo da seleção uruguaia. Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas, tá? Aí você tem Thiago Maia e Vitor Hugo. Aí você tem Gerson, Pedro e Everton Cebolinha. Gerson, Pedro e Everton Cebolinha. Esse time, ele tem que ganhar de muito do Cuiabá. Esse time, ele tem que ser muito superior ao Cuiabá. Se você pegar esse time reserva do Flamengo, o valor de mercado de cada um e os salários de cada um, vocês não têm ideia da diferença que dá com relação ao time do Cuiabá titular. Ao time titular junto com o reserva. O time titular do Cuiabá, o time reserva, o treinador, todo mundo somado. Não dá nem perto da folha salarial desse time reserva do Flamengo. É pouca vergonha mesmo. É jogador com má vontade mesmo. É jogador que, assim como o Pedro, deve estar insatisfeito no banco. Porque o Pedro, pelo menos, falou. Muitos outros não falam. O próprio Pedro não mostrou nada hoje. Mais uma live depois de um grande vexame do Flamengo de São Paulo. As pessoas se iludem, as pessoas se enganam quando querem se enganar, quando querem ser iludidas. E aí se agarram a alguns números que, se você olhar com uma lupa, não querem dizer nada. Não querem dizer nada. Eram, sei lá, quantos jogos, 8 jogos sem derrota desde o jogo contra o Bragantino. Outra vergonha monstruosa, tomou de 4-0 lá. E hoje tomou de 3-0 do Cuiabá, na primeira derrota do Flamengo na história. O Flamengo nunca tinha perdido o Cuiabá. Nesse Dia dos Pais, sente... Pois hoje não só perdeu, como levou um baile. Então, é aquela velha história. As pessoas preferem se agarrar ideias estapafúrdias. Escolhem jogos. Gente, vamos falar sério. O Flamengo não joga nada a maioria dos jogos, inclusive muitos dos que ele ganha.
Flamengo jogou bem contra o Olímpia? Alguém acha mesmo que o Flamengo jogou bem contra o Olímpia? Ganhou por causa de um lance que existe desde 2019 entre Bruno Henrique e Gabigol. E aí, claro, ganhamos. Agora basta o empate no Paraguai. Olha, vai ser um sufoco lá, hein? Não se iludam. Vai ser um sufoco lá e vai ser difícil voltar com essa vaga. Pode voltar? Pode. Mas daí a dizer que vai ser moleza, não foi moleza no Maracanã. Mas as pessoas se iludem. O Flamengo ganhou do Atlético Mineiro outro dia, sendo massacrado pelo Atlético Mineiro. Ganhou em 2 jogadas isoladas do Arrascaeta. Aí uma porção de gente se deslumbra, acha o máximo, porque houve 30 trocas de passes até a bola chegar ao Arrascaeta e o Arrascaeta fazer a jogada de gênio. 30 toques inúteis, repito, até a bola chegar ao Arrascaeta e o Arrascaeta fazer a jogada de gênio. Mas assim é o futebol moderno hoje em dia. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Vocês realmente só podem estar de brincadeira aqueles que acham, por exemplo, que o Flamengo jogou bem contra o Atlético Mineiro. Jogou coisa nenhuma, gente. Foi massacrado. Não tomou 3-0 no primeiro tempo, por acaso. Porque a bola bateu na trave, porque o Matheus Cunha fez grande defesa. E nos 15 minutos finais do jogo, 2 bolas que caíram nos pés do Arrascaeta, o Arrascaeta decidiu. Numa sofreu a falta, que ele mesmo bateu e fez o gol, e na outra aquele passe para o Wesley, o famoso passe, faz e me abraça. Então é complicado, sabe, a gente olhar. O Flamengo, em várias vitórias dirigido pelo Sampaoli, não jogou bulhufas. Lembra do jogo contra o Corinthians? Com aquele gol do Léo Pereira, perneta no final? Aquele gol só saiu por uma obra do destino. Porque o Léo Pereira estava machucado, ele já tinha feito as substituições, não podia sair. Então foi lá para frente, para ficar pelo menos tentando alguma coisa. E veio o passe e ele fez o gol de cabeça. O Corinthians foi muito melhor do que o Flamengo. Vocês não estão notando que tem algo muito errado quando vocês veem o número de finalizações que todos os times, sem exceção, conseguem fazer contra o Flamengo? Não dá para perceber que está tudo errado? Gente, hoje, com, 20 minutos do primeiro tempo, vou tirar o casaco aqui, está quente, o Cuiabá já tinha finalizado mais de 10 vezes. O Cuiabá, minha gente. O Cuiabá está bem armadinho. Tá. Mas o Flamengo é que está desarrumadinho também. Mas faltou o Gabriel, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. É verdade, claro que eles fazem falta. Mas, o time do Sampaoli era o time que o Sampaoli quer. Era o Luiz Araújo que ele pediu para contratar e a Tarraxa lá na ponta direita. Era o Cebolinha, atarrachado na ponta esquerda. Era o Pedro mais sozinho na área do que Robson Cruzoé sem radinho de pilha. Não tinha meio campo, de novo. O Gerson é um baita jogador, mas o Gerson não pode ser ele o armador do time. Mas não tem mais ninguém. Porque o senhor Marcos Braz, que foi o que mais gastou nessa janela, ninguém gastou mais do que o Marcos Braz nessa janela, fez uma janela de merda. Rossi, que ninguém bota para jogar. Eu não sei até hoje se o Rossi é um bom goleiro ou não, porque não botam ele para jogar. Ele deixa o Arrascaeta no banco, ele deixa o Everton Ribeiro no banco, ele faz milhares de experiências, não repete time, e não pode botar o Rossi para fazer um joguinho. Para que se tenha noção, não, é o Matheus Cunha sempre. O Matheus Cunha não é mau goleiro. Mas, o outro foi o melhor goleiro da Argentina na temporada passada. O Flamengo deve estar pagando a ele um salário muito maior do que ganha o Matheus Cunha. Bota para jogar, Porque até agora a janela é uma piada. O Alan é bom jogador? É bom jogador. Acabou. É muito supervalorizado. Trouxeram o Alan como se fosse o Paulo Roberto Falcão dos tempos do Internacional.
Longe disso, longe disso. Vocês viram o drible que ele tomou no terceiro gol, do gol do Davidson? Pô, um bom volante não pode tomar aquele drible, pois ele tomou. Fora passos que erra de vez em quando, que arma contra-ataque. Está longe de ser um grande jogador. O Luiz Araújo até deu um chute bonito. Pô, um chute bonito em 90 minutos. A gente cansa de dizer que o Flamengo tem o melhor elenco, o elenco com mais opções, né? E ele tem que usar esse elenco. O problema, eu acho, que não foi a escalação do Flamengo. O problema foi a postura do Flamengo, né? Porque é o seguinte, você tem um grande elenco, você tem uma série de jogos, quinta-feira tem um jogo decisivo contra o Olímpia no Paraguai, o Arrascaeta e o Gabigol estavam suspensos, o Pulgar está machucado, o Fabrício Bruno estava sentindo, o Léo Pereira estava sentindo, o Felipe Luiz idem. Então tem que usar o elenco, e o elenco é muito bom. Só que quando esse time tem entrado no Campeonato Brasileiro, a coisa não acontece. A postura do Flamengo, realmente, em determinados jogos, chama muita atenção. E esse jogo de hoje, não tirando o mérito do Cuiabá, que fez uma boa partida e faz um ótimo campeonato brasileiro, é o 8º colocado do Cuiabá, espetacular, hein? Que está fazendo o Cuiabá. Mas, gente, o Flamengo tem jogadores que entraram em campo hoje que todos sabem do potencial deles, porque eles já jogaram muito bem em muitos momentos da carreira. E hoje estavam irreconhecíveis, preguiçosos, estranhos, né? Por exemplo, o Pedro. O Pedro não foi bem de novo. Reclama, fica na bronca, porém, mais uma vez, ele não jogou bem. Teve poucas chances? Teve. Recebeu poucas bolas? Recebeu. Mas quando recebeu, não fez muita coisa, né? O Cebolinha, ele é um jogador que já teve grandes momentos, mas há muito tempo não tem bons momentos. Mas ele é um jogador de qualidade. O Cebolinha, se for anunciado em qualquer grande time do Brasil, a torcida vai criar uma expectativa positiva em relação a ele. E até agora no Flamengo ele não aconteceu. Luiz Araújo chegou há pouco tempo, né? É um jogador que ainda está se adaptando. Mas, por exemplo, o Gerson é tido e havido como um dos principais jogadores do Flamengo. É um jogador de muita qualidade, um jogador que muita gente pede até na seleção brasileira. Mas o Gerson não jogou. E com um cara que ele tem, assim, uma preferência, né? Porque o Sampaoli é um cara que gosta muito do Gerson, pediu a contratação dele do Olympique de Marselha. Quando ele chegou, o Gerson passou a jogar bem, depois caiu de produção de novo. O Vitor Hugo é um garoto muito promissor, talentoso, né? Mas que hoje não teve uma boa atuação, mas é um garoto de muita qualidade. O Thiago Maia voltou a apresentar um futebol ruim. Ayrton Lucas a mesma coisa, que já teve grandes momentos nessa temporada. O Davi Luiz fez uma das piores atuações da carreira dele. Essa é contra o Cuiabá. O Davi, que vinha começando a jogar bem, numa boa sequência de jogos, que passou o primeiro semestre muito mal, mas que vinha melhorando, ele hoje fez uma atuação medíocre, muito ruim. Não foi bem o Davi Luiz. Aí ficam chateados porque está criticando. Pô, quer que elogie? Pô? Não jogou nada. Essa é a verdade. Quando eu venho aqui e dou uma opinião que muita gente não gosta, as pessoas chegam para mim e falam: não gostei da sua opinião, você só fala besteira. Você é isso, você é aquilo, você narra mal, é aquilo e aquela outra. Então, quando você está exposto publicamente, você tem que estar preparado para isso. Né? O Davi Luiz
com todo respeito à carreira, à trajetória que ele tem, que é uma carreira brilhante, ele já teve ótimos momentos no Flamengo, mas ele que estava começando a melhorar o seu nível de atuação, ele hoje fez uma das piores atuações da sua carreira. Muito mal. O Varela foi o Varela de sempre, que é aquele jogador realmente que não veio para acrescentar muita coisa. Inclusive o Independiente da Argentina tem interesse na contratação dele. O Pablo há muito tempo não joga, né? Tem jogado muito pouco, e o Matheus Cunha fez o que foi possível, né? Enfim, é um Flamengo muito mal, e a vitória hoje do Cuiabá inquestionável, né, Bruno? Não, sem dúvida, foi uma vitória, um placar de 3-0, um placar elástico que refletiu o que aconteceu em campo. Foi para isso mesmo, não foi exagero, não é aquele jogo que o adversário tem 3 chances e acerta as 3, não é nada disso. O Cuiabá jogou mais bola que o Flamengo do início ao fim, principalmente no ritmo de jogo. O Cuiabá sempre acelerando muito o jogo e conseguiu levar o jogo para esse ritmo, alternando marcação adiantada, principalmente no início, depois usando mais os contra-ataques, mas sempre apertando o jogador do Flamengo com a bola, independente de onde está, se está marcando mais à frente, mais na intermediária ou mais atrás, mas sem dar moleza para quem está com a bola, apertando, roubando, acelerando, e o Flamengo numa atuação bem ruim, né? O Flamengo não conseguiu ameaçar o Cuiabá em momento nenhum, não conseguiu impor o seu jogo. Claro, teve mudanças, desfalques, ok, mas não justifica. Tem que, com os jogadores que estavam em campo, com o time que entrou em campo, o Flamengo tinha que fazer uma coisa melhor, tinha que competir, tinha que lutar. Perder jogo acontece, não tem como exigir que você não perca nenhum jogo. Não é isso, mas a atuação do Flamengo foi horrorosa. Você pode fazer uma atuação um pouco abaixo, aí nesse dia as coisas não andam bem, você perde, mas compete, briga, tenta. Hoje não aconteceu nada. O Flamengo foi simplesmente atropelado pelo Cuiabá, que faz um bom campeonato, está na 8ª posição, mas o Flamengo não pode tomar o atropelo que tomou do Cuiabá. Não é a questão de perder jogo, é a questão do atropelo que tomou. Foi 3-0 e se tivesse outro gol, provavelmente seria o 4º do Cuiabá, pelo que ele apresentou em campo e pelo que o Flamengo apresentou. Foi uma atuação horrorosa do Flamengo. Esse campeonato eu já vi o Red Bull ganhar de 4-0 do Flamengo. E hoje eu vi o Cuiabá ganhar de 3-0 do Flamengo. Mas não foi um 3-0 qualquer. Foi um 3-0 humilhando, dando rolinho, chapéu, botando o Flamengo na roda. Claro que o Cuiabá merece todo o respeito, porque montou um bom time, sim. Mas um elenco como esse do Flamengo não pode entrar na roda pro Cuiabá e tomar um olé. O Pedro, hoje, não jogou nada, ainda perdeu um gol absurdo no final. A atuação do Alan, um desastre. Thiago Maia. Não teve um jogador do Flamengo hoje que a gente pode falar, esse jogou bem. Em compensação, Jonathan, Cafu e Cleison acabaram com o Flamengo. E sem falar no Daverson, que gosta de fazer gol no Flamengo, e estava tão fácil que ele fez gol e ainda foi mostrar a tatuagem da Libertadores. É mole? Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? É aquilo. O que podemos falar sobre essa atuação vexatória aí do Flamengo, né? Teve 2 pontos aí que me chamaram a atenção aí nesse nosso react. O primeiro ponto sobre a fala do Renato Maurício Prado, situando uma fala do Mauro César Pereira, que quem acredita, abre aspas, quem acredita que esse elenco escolhe jogos, né? Então, nesse ponto aí que ele citou essa fala do Mauro César, eu concordo com o Mauro César que, obviamente, os jogadores escolhem jogos. Ou os jogadores têm mais disposição, têm mais vontade de jogar um jogo do que outro, né? Obviamente que é melhor tu enfrentar um Grêmio numa semifinal de Copa do Brasil do que enfrentar um Cuiabá num jogo de domingo à noite, né? Em Mato Grosso. Concordo contigo que a motivação é a maior. Obviamente. Clima hostil, seria o quê? Semifinal de Copa do Brasil. Obviamente que isso precisa nem discutir. Obviamente que o jogador tem mais motivação, mas teria que ser em todos os jogos, obviamente. Outro ponto, tem um time reserva do Flamengo, sim. Pega esses jogadores que o Flamengo tem na reserva, 99% dos jogadores, ou 90% ali seria titular em outras equipes do futebol brasileiro
e até da América do Sul. Então a gente tem que questionar por que esses jogadores não jogam. Alan chegou agora, então podemos questionar o Alan sim. Ele fez uma péssima partida e te falar uma coisa, o drible que o Alan levou foi brincadeira. Um jogador dá um bote daquele ali, um volante dá um bote daquele ali, um jogador rápido e veloz como o Wellington Silva, acho que é o Wellington, mas não sei se é Silva, acho que é o Wellington Silva, dá um bote naquele cara ali, é brincadeira. O cara passou como se fosse uma criança em cima dele. Thiago Maia. Esse ano do Thiago Maia, depois que o Dorival saiu, esse ano do Thiago Maia é um ano terrível. Pedro. Falou tanto, né, Pedro? Quero jogar. Sei lá o quê. Insatisfeito com a reserva. Final do jogo aí, podemos descontar, né? Dar aquela descontada pra 3x1 para não ser tão vergonha de 3x0. Demora a finalizar. E quando vai finalizar, dá de calcanhar. Complicado, né? Outro ponto também. Cebolinha. 80 milhões no Cebolinha. O Cebolinha até agora nada. Já foi um ano. Daqui a pouco completa 2 anos aí no Flamengo e não joga. E eu tenho minha sincera dúvida se o Cebolinha consegue voltar a desempenhar um bom futebol no Flamengo, né? Geralmente quando passa 1 ou 2 anos, os jogadores não conseguem desempenhar um bom futebol, dificilmente vai conseguir, né? Porque o Cebolinha, nas graças da torcida, não caiu. Então, esquece. Gerson, eu tenho minha opinião. Toda vez que o Gerson ele tenta desempenhar um papel que faça ele criar jogadas no setor de meio de campo, não vai dar certo. O Gerson ele não é um jogador para criar jogadas, de criação de jogadas. Isso é obrigação de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ah, mas esses 2 jogadores não estavam jogando. Quem colocaria? Aí não é problema meu, problema de São Paulo, entendeu? Toda vez que o Gerson ele tem essa responsabilidade de conseguir ou tentar criar jogadas, nunca dá certo. Luiz Araújo chegou agora, teve um chute ali perigoso que o Lore defendeu. Aí podemos questionar essa partida, sim. O time do Flamengo todo foi abaixo. Mas é aquilo. O elenco do Flamengo monta um elenco bom. Eu concordo com o Renato Maurício Prado em um ponto. Que ele disse que a janela do Flamengo foi uma merda. Merda entre aspas, né? Se a gente for... ele deve estar se referindo nessa atual janela aqui do meio do ano que já fechou, né? Obviamente, veio o Rossi, que até agora não conseguiu jogar, porque o Matheus Cunha tá muito bem. Obviamente que ele poderia dar uma chance, sim. Poderia, concordo. Ou até nesse jogo aí, poderia dar uma chance. Teve o Alan, que é um bom volante, sim, muito bom volante. Obviamente é um Casemiro, mas é um excelente volante. Chegaram também Luiz Araújo. É um jogador ali para compor o elenco e entregar alguns determinados lances. Só que a gente sempre toca no ponto que toda vez que o Arrascaeta não tá, o Flamengo não tem jogadores para aquela posição. Não tem jogadores que consigam criar jogadas. O Flamengo é um time sem criação, principalmente sem o Arrascaeta. Com o Everton Ribeiro consegue dar uns surtos ali de criação do Ribeiro e consegue achar alguns jogadores. Obviamente que a janela do Flamengo, podemos dizer que não foi um fracasso, mas poderia ser melhor, né? Porque o Marcos Braz, a expectativa dele era trazer o Claudinho ou até o Wendel, mas principalmente o Claudinho. Quando isso não acontece, obviamente que a gente vai falar em fracasso de janela de transferência, né? Eu não acho que não foi um fracasso, mas eu acho que deixou muito a desejar essa janela de transferência agora. E possivelmente o Flamengo deve mirar, né? Tentar contratar o Claudinho mais pro final do ano, né? Então é aquilo. Mais uma derrota, agora é pensar diante do Olímpio, porque se for eliminado, aí esquece que vai ter briga, vai ter polêmica, vai ter crise. Sinceramente, eu acho que caso o Flamengo seja eliminado para o Olímpia, a torcida vai se revoltar muito com o técnico, jogadores, e o clube vai entrar em um estado de crise, mais ou menos assim, né? Sinceramente. Porque, pelo amor de Deus, essa partida contra o Cuiabá não dá, meu filho. É um momento ideal dos jogadores. Pô, sua reserva de um time grande, o time titular é muito bom. Então, para eu tentar conseguir uma vaga no time titular, eu
no time reserva, quando eu entrar, eu tenho que tentar desempenhar um bom futebol. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece toda vez que o Flamengo bota um time misto ou um time reserva, bota pra jogar, o jogador desempenha um futebol muito abaixo do esperado, né? É complicado, né? São Paulo tem culpa? Tem, mas os jogadores correm, não compete. Muito complicado, filho. Acho que eles pegaram isso no manhã dos jogadores titulares, não é possível.